Olá, me fizeram uma pergunta. Por que existem tantas igrejas de nomes diferentes no mundo? É uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente quer falar de Deus, chegamos logo à conclusão que Deus é um só. Se Deus é um só, por que então existem tantas igrejas no mundo? Olha, para a gente poder responder esta pergunta, eu tenho que ler um texto bíblico, né? Para que a gente possa entender essa questão na visão daquele que foi o fundador da igreja, que foi Cristo, né? Ele que veio, então, instituiu a igreja para todos nós. Vamos ver o que Cristo fala a respeito desta pergunta. Temos que ler um texto que está registrado lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38. Diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então nós vimos ali, olha, veja só, Jesus estava ali, ainda estava vivo, né, pregando a palavra do reino. Aí o discípulo dele, João, chega e fala assim: Jesus, nós vimos um homem ali na esquina expulsando demônios, pregando o evangelho. E nós não conhecemos este homem, ele não anda conosco, mas estava fazendo a mesma obra que nós fazemos. E proibimos ele de fazer isso. Ou não, você não anda conosco, nós não te conhecemos, pode parar, né? Porque nós somos discípulos de Jesus, então nós temos esta autoridade, autorização para pregar o evangelho. Nós não sabemos de onde é, então pare de fazer isso. Aí foram relatar essa situação para Jesus. Nós vimos um homem ali pregando, expulsando demônio, não sabemos de onde esse homem é. Logo, Senhor, para cuidar do seu nome, né, da tua palavra, do cristianismo, nós dizemos para este homem não fazer mais isso. Jesus falou: não proíba ele, deixa ele fazer, porque não há quem que fala bem de nós que possa ser contra nós. Então, Jesus estava ali vivo, e já estava se abrindo uma outra igreja, na outra esquina, com um nome diferente daquela que Jesus andava. Então, por que isso Jesus permitiu que isso acontecesse? Eu acredito que o evangelho é algo tão maravilhoso, tanto é que Jesus chama o evangelho de boas novas. Então o evangelho é algo tão rico, tão maravilhoso, que não pode pertencer a uma só denominação, a um só povo. Tanto é que Deus veio e a lei pertencia ao povo de Israel, povo de Judá, a lei era a lei de Moisés, eles eram detentores do poder de Deus. Jesus vem e ele faz uma abertura. Agora eu quero que vocês vão pregar em Samaria, na Judéia, em todo Jerusalém, em todos os confins da terra. Ou seja, foi feita uma abertura, porque o evangelho é algo tão maravilhoso que uma só denominação não poderia detê-lo, uma só denominação não suportaria armazená-lo. Então foi como que uma grande explosão. Então Jesus deixa que todo aquele que nele crê e que está firmado na palavra tenha a liberdade de pregar o evangelho, tenha a liberdade de ser um discípulo de Jesus. Agora entra outras questões, que é a questão individual. Se eu estou pregando Jesus, se eu estou falando de Jesus, se eu estou expulsando demônios, se eu estou falando das boas novas, aí eu tenho que cuidar da minha vida pessoal, porque pode ser que eu esteja pregando às pessoas e eu mesmo possa me perder. Então eu tenho que cuidar da minha vida. E ele disse para Timóteo: cuida de ti mesmo, Timóteo, que pregando aos outros não venha você mesmo se perder. Então hoje nós vemos sim essa grande preocupação de muitas denominações, muitas igrejas, né? Muitas verdades, mas nós sabemos que a verdade é uma só. A verdade é Jesus,
fundamentada na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, e aquele que nele crê não vai ser confundido, não vai ser confundido. Agora, Deus permite que muitas pessoas pregam o Evangelho de várias maneiras, né? Mas a verdade é uma só. E aquele que crê em Jesus Cristo, este vai saber. Porque Jesus diz que as minhas ovelhas, que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. O pastor conhece as ovelhas pelo nome. Então Jesus vai reconhecer aqueles que estão dentro de várias igrejas, várias denominações e que estão verdadeiramente servindo a Ele e não a princípios humanos.